Prefeitos da Serra estão questionando a operação de barragens e solicitam informações sobre monitoramento e abertura de comportas. A Débora Padilha está em Caxias do Sul, tem os detalhes aqui ao vivo. Boa noite, Débora. Oi, boa noite a todos. A Prefeitura de Bento Gonçalves encaminhou um ofício à Companhia Energética Rio das Antas, a Ceram, para saber informações sobre o Complexo Rio das Antas. O município quer saber alguns detalhes, como, por exemplo, alertas à população, vazão das barragens e abertura de comportas. Aqui na Serra, o Rio das Antas tem 3 barragens. Vamos ouvir o que disse o prefeito de Bento Gonçalves. A gente precisa saber o quanto de água que havia no momento da enchente, a gente precisa saber quanto que foi liberado previamente dessa água, que eles têm o controle direto por hora de quanto de vazão está tendo em cada uma das barragens. Isso poderia ter chegado para toda a população. Eu vou ler aqui então as explicações. Em nota, a Companhia Energética Rio das Antas disse que as barragens da região não têm capacidade de armazenamento e nem de regular o fluxo do rio, pois todo o excedente de água passa por cima da barragem. Ainda de acordo com a empresa, durante as cheias foram monitoradas em tempo real as estruturas e em nenhum momento foi identificado indício de risco de rompimento e que por isso as sirenes de emergência não foram acionadas. Outra barragem que fica aqui na região é de Linha Emília, em 2 Lajeados. Ela fica no Rio Carreiro e nas imagens feitas essa semana é possível ver que a água ultrapassou o nível da barragem. Essa barragem é de responsabilidade da empresa Elera Renováveis, que também nos disse em nota que a usina não tem comportas e que há estrutura para resistir a vazões muito superiores. O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para investigar as responsabilidades das enchentes e, em nota, a FEPAM também confirmou que as barragens aqui da região não têm comportas. A ANEEL disse que existe um plano de ação de emergência para situações de riscos nas estruturas e que não foi o caso dessa vez. Uma última informação aqui da Serra: hoje de manhã, prefeitos se reuniram com o governador Eduardo Leite pedindo ajuda para reconstruir pontes e estradas. Foram mais de 20 prefeitos reunidos, são cerca de 100 milhões de reais em prejuízos em pontes e estradas. O governador disse que vai buscar recurso com o governo federal e que, se não for suficiente, o próprio estado deve assumir. Dani. Muito obrigada, Débora, pelas informações. E a chuva que castigou principalmente a região dos vales, agora também causa prejuízos na região sul. A cheia do rio Piratini deixou centenas de moradores desalojados em Pedro Osório e em Cerrito. O Renan Santos acompanha essa situação por lá. Boa noite, Renan. Oi, Daniela. Nas últimas 48 horas, choveu 155 milímetros em Pedro Osório, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta a Desastres Naturais. Foi o maior volume de chuvas aqui da região. O rio Piratini chegou a subir 40 centímetros por hora. Foi tudo muito rápido. Várias casas foram invadidas pela água. Militares do Exército ajudaram a Defesa Civil a resgatar os moradores dos bairros mais atingidos. Barcos foram usados para retirar móveis e objetos. 600 pessoas precisaram sair de casa. A ponte que liga Pedro Osório ao município vizinho de Cerrito foi interditada. Essa ponte, inclusive, foi construída em 2010, após uma enchente ter atingido a estrutura anterior. Com a interdição, os moradores de Cerrito estão praticamente isolados, 50 famílias também estão fora de casa e as 2 cidades estão sem luz e água. Na fronteira do Brasil com o Uruguai, o rio Jaguarão transbordou. 14 famílias estão desalojadas. Em Arroio Grande, são 30 famílias nessa situação. Em Rio Grande, o nível da Lagoa dos Patos preocupa os moradores da Ilha da Torotama. E na Vila da Quinta, no interior, o Arroio das Cabeças transbordou e 10 famílias foram levadas para um salão paroquial. Em Pelotas, foram 141 milímetros de chuva. Segundo a Defesa Civil, 12 famílias ficaram desalojadas em toda a região sul. Cerca de 24 mil pessoas estão sem energia elétrica. Nós estamos neste momento aqui na Vila Farroupilha, próxima à saída da cidade de Pelotas. Não chove desde as 2 da manhã aqui no município, mas a gente observa que a água ainda não baixou, as ruas seguem alagadas, muitas famílias com dificuldades para sair de casa, um cenário que preocupa bastante
aqui na região. Então, muitos moradores com situações como essa. Ruas alagadas, são vários pontos aqui da cidade nessa situação. Eloy. Obrigado. É um cenário preocupante mesmo, Renan. E hoje choveu bastante também no norte gaúcho. Municípios como Redentora, Cruzaltense e Água Santa registraram mais de 70 milímetros. Agora à noite ainda pode ter chuva forte no estado porque tem muita instabilidade sobre o Rio Grande do Sul. São muitas áreas de instabilidade e elas seguem deixando o tempo carregado neste sábado. Principalmente nessa área que pega a região sul, região metropolitana, litoral e todo o norte e noroeste do estado. Mas é uma chuva mais fraca, que deve parar entre a tarde e a noite. O tempo só fica firme mesmo aqui na região da Campanha. Temperaturas máximas de 17 graus em Porto Alegre, 18 em Santa Cruz, 21 graus em Caxias. Com a entrada de uma massa de ar frio, vai esfriando ao longo do dia. E as temperaturas mais baixas vão ser registradas à noite, com frio de 7 graus em Pelotas, 8 em Santana do Livramento, 10 graus em Porto Alegre. O domingo vai ser mais tranquilo. Sem frente fria, as condições para chuva diminuem e o sol deve inclusive aparecer desde cedo. Pode ter algumas pancadas fracas de chuva no noroeste, no norte, na serra e no litoral. Em Porto Alegre deve chover só à noite. Antes de encerrarmos, uma informação importante. O Papa Francisco manifestou solidariedade a todas as pessoas que foram atingidas pela enchente dos últimos dias no Rio Grande do Sul. Uma boa noite. Outras informações no Jornal Nacional, que hoje também começa mais cedo, às 8 horas. Uma boa noite a todos e até amanhã.